nacionais. E aqui nós iniciamos, portanto, a nossa aula. As fontes chamadas de formais ou materiais são aquelas que auxiliam o julgador internacional a resolver da maneira mais simples, mais concreta a questão jurídica envolvendo este litígio. Assim, se nós falamos de um conflito envolvendo o direito do Estado brasileiro e o direito da República Francesa, dois Estados soberanos, e que este conflito envolve comércio internacional, por exemplo, e que sobre ele, sobre este item de negociação, nós estabelecemos a ideia de que este conflito está sendo delimitado por uma quebra, por uma violação de um determinado tratado entre estes Estados. Ora, se o tratado foi rompido, se o tratado foi violado, nós vamos verificar que é ele que vai dar a solução do conflito. Porque, provavelmente, numa das condições estabelecidas por este tratado, deverá haver, inevitavelmente, a solução do próprio conflito. Vamos imaginar a seguinte suposição. Se um conflito entre os dois países envolve o não pagamento da aquisição de equipamentos de informática adquiridos pelo Brasil do Estado francês, nós estamos diante de uma realidade estabelecida num acordo fixado entre esses dois Estados. Assim sendo, vamos imaginar qual era o contexto desse tratado. O Brasil se comprometia a adquirir os produtos e a França se obrigaria a entregá-los ao Brasil. E essa entrega seria deliberada a partir do momento em que se estabelecesse também o régio ou eficaz pagamento do preço ajustado. Então, nós estabelecemos neste contrato de compra e venda, também chamado de importação e exportação, que o Brasil se compromete a comprar, a França a vender, e o Brasil ainda, ao receber a mercadoria, se obriga a pagar a França pelo conteúdo das mercadorias recebidas. Ora, pessoal, quando estamos sintonizados nesta ideia, e que o conflito, vamos imaginar, envolveu o não pagamento da mercadoria pelo Brasil, evidentemente que se um juiz internacional vai julgar esta questão, ele vai se orientar pela base do contrato. O contrato diz que tem que pagar após tantos dias do recebimento, por exemplo. E se não ocorreu o pagamento, evidentemente que o juiz já tem a base fundamental, a base essencial para estabelecer a responsabilidade pela infração. Ou seja, o Brasil não pagou dentro do modo e do prazos estabelecidos e, portanto, o Brasil é responsável pelo litígio e será responsabilizado, então, impondo-se a ele o respectivo pagamento. Vejam que o tratado tem esta eficácia plena diante do sistema internacional. Ou seja, o tratado está estabelecendo a solução do conflito. O tratado está estabelecendo a resolução deste litígio. É ele mesmo, em seus termos, em seus fundamentos, é que vai dar o encaminhamento da melhor solução a ser definida pelo julgador internacional. Num segundo ponto, nós vimos que as soluções de natureza material, além dos tratados internacionais, podem repercutir no chamado costume internacional. E nós vimos também que este costume nada mais é do que uma praxe,
uma prática que se repete no transcorrer dos tempos e que exatamente se repete por ser uma boa prática, por dar boas condições das partes resolverem eventuais litígios. Ora, se um Estado rompe o princípio consuetudinário estabelecido entre as partes, porque, vamos imaginar, não existe um tratado que possa regulá-lo, nós estaremos diante, então, da realidade de que o Estado que descumpre uma praxe reiterada, já conduzida pela comunidade mundial, evidentemente é este o Estado responsável pelo conflito, e a ele serão impostas as penalidades cabíveis pelo fato. Estes dois elementos, os tratados e o costume internacional, são, portanto, as regras estruturais mais importantes e mais definitivas para a solução de uma maneira imediata, rápida e eficaz do conflito que se desenvolveu entre Estados. Nós vimos adiante que lá no artigo ainda 38, do chamado Estatuto da Corte Internacional de Justiça, aqui eu faço uma observação para vocês. Se vocês quiserem focalizar este artigo 38, vocês ingressem lá na internet com a seguinte questão: Corte Internacional de Justiça, ou melhor, Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Este documento vai ser apresentado a vocês via internet e vocês poderão, então, se quiserem, incorporá-lo ao seu sistema ou simplesmente imprimi-lo para uso próprio. Assim sendo, você terá sempre, nós vamos estudar algumas vezes a questão deste estatuto, nós teremos em mãos uma excepcional fonte de viabilidade de solver o conflito. Assim sendo, se nós não temos um tratado naquela questão entre os Estados, se nós não temos um costume que prevalece em relação a estes Estados, nós temos que nos valer, vamos imaginar que nós estamos posicionados agora na figura do juiz. Eu, como juiz, vou ter que me posicionar de um modo que eu tenha uma certa facilidade de fundamentação da minha decisão. Eu não tenho um documento escrito, que é o tratado, que me diga isso. E eu não tenho uma prova oral, que é o costume, que me diga exatamente a solução do conflito. Aonde eu vou buscar essa solução? Esta solução será dada através da chamada fonte real do direito internacional. A fonte real, também estabelecida no artigo 38, são os denominados princípios gerais de direito. E os princípios gerais de direito, na verdade, são aquelas regras de natureza ética, de natureza moral, são a própria inspiração da disciplina de direito internacional. Esta disciplina que se fundamenta estruturalmente na concepção de um chamado direito natural, um direito que é imanente ao ser humano, um direito que você já nasce com ele, você tem o sentimento de que isto é direito. Por exemplo, o direito à alimentação, o direito ao salário justo, o direito ao progresso material, enfim, aqueles direitos que todos nós sentimos e que experimentamos a possibilidade de exercitá-los desde o início, desde que nós possamos intuir este direito. Assim, por exemplo, um dos mais importantes princípios do direito internacional é o chamado Pacta Sunt Servanda. O Pacta Sunt Servanda, na verdade, está lá expresso nos nossos slides, é a obrigação de cumprir um determinado acordo
a partir daquilo que nós redigimos, a partir daquilo que nós negociamos. Ou seja, quando você se senta à frente de um concorrente para negociar determinada postura negocial, você se senta à frente dele, dizendo o que você quer com este contrato, e ele vai estabelecer para o seu turno o que ele pretende com este contrato. Assim como referi antes, se há um contrato de compra e venda, uma das partes, que é o vendedor, quer vender o produto e o comprador quer obtê-lo pagando o preço. Esta estrutura que se estabelece a partir do momento em que nós negociamos este ajuste serve para qualquer tipo de conceito do direito internacional. Assim, por exemplo, é direito, por exemplo, que os pais que se separem ou que se divorciem viabilizem a possibilidade de visitas ao filho. Visitas que se estabelecerão dentro de um critério de justiça. Então, nós temos aqui algo que nos é intuitivo. Eu sei que eu tenho o direito de ver o meu filho. A minha cônjuge vai dizer, eu sei que eu tenho o direito de ver meu filho e estar com ele. Ambos têm esses mesmos direitos. No momento em que nós centralizamos, então, a ideia de que o acordo tem que ser cumprido como foi estabelecido, nós não podemos nos afastar, nós não podemos violar este acordo. É um acordo intuitivo, pessoal. Vejam, o acordo, o contrato, o pacto vai ser cumprido como foi ajustado, certo? E isto é a regra primordial do direito internacional. Aliás, o próprio fundamento dos tratados internacionais. Se eu faço um tratado internacional entre países latino-americanos, todos eles valem para todos eles. E valem naquilo que eles negociaram como solução de eventual conflito que tenham. Então, eu não posso sair fora desta disposição, porque no momento que eu estiver fora dela, eu estou violando a norma que é implícita nos princípios gerais. E lá nos próprios princípios gerais, além do pacta sunt servanda, que é o princípio de cumprir estruturalmente todos os contratos, todos os pactos, todos os acordos, sem evadir-me por qualquer modo, certo? Existe um segundo princípio fundamental do direito, que se chama o princípio da responsabilidade. E esse está conjugado num princípio geral que é, na verdade, uma pequena frase, que vai dizer: aquele que causar dano a outro está obrigado a repará-lo. Concordam com essa expressão? Se alguém me causou dano, por exemplo, no meu patrimônio, eu tenho o direito de, provando a autoria do dano sofrido, e quem é o responsável por este dano, eu teria condições plenas de impor-lhe uma responsabilidade. E é este o princípio que repousa. Não é propriamente uma regra jurídica escrita, embora depois ela tenha tomado esta feição, mas é uma regra que é intuitiva. Você, na verdade, quebrou a minha bateria de cristais da minha casa, certo? Eu posso responsabilizá-lo pelo ressarcimento deste dano, porque você não só foi responsável, como você responde pelas penalidades determinadas pelo fato. Assim, os princípios gerais, principalmente em direito internacional, gravitam em várias modalidades. Por exemplo, o princípio da soberania estatal e igualdade entre Estados. Este princípio diz: todos os Estados são iguais, independentemente de seus poderes econômico, político, social. Todos os Estados têm a plenitude de idênticos direitos e obrigações.
E é por isso mesmo que o Estado sendo independente, ninguém pode afrontar essa independência. Ninguém pode violar a independência de um Estado, porque se rompe um outro direito fundamental, ou melhor dito, um dever fundamental, que é o dever de não intervir em territórios alheios. Ali vigora a lei local, a lei que foi criada para aquele Estado. E um terceiro Estado não pode se intrometer nesta relação. Eu tenho, então, uma série de direitos fundamentais, como, por exemplo, o princípio da autodeterminação dos povos, em que eu estabeleço uma regra intuitiva dizendo que nenhum povo pode ser escravo de um outro povo, como ocorria em várias colônias no tempo das grandes descobertas, em que a maioria das grandes potências internacionais, como a Inglaterra e a França, dentre outros, dominava determinados estados, tornando-os vassalos, tornando-os quase que escravos, impingindo-lhes, inclusive, o roubo, a pilhagem de suas grandes riquezas. Fato que ocorreu entre o Brasil e Portugal, por exemplo, e que todos sabemos. Assim sendo, estes princípios fundamentais, eles não precisam estar escritos, eles são intuitivos. Eles estão diante de uma realidade superior à realidade de uma determinada regra que é simplesmente escrita. Muito bem. E, finalmente, lá neste artigo 38, nós vamos falar ainda das fontes chamadas de acessórias. E, dentre essas, nós vamos verificar o que nós chamamos de jurisprudência e o que nós chamamos de doutrina. O que é isso? O que é a jurisprudência? Em primeiro lugar, a jurisprudência é uma coleção de decisões tomadas em relações a casos que já ocorreram, já foram julgados, já foram definidos como ato de responsabilidade de um Estado ou ato de isenção de um Estado. Quando um tribunal superior delibera e se delibera com grau de recurso, ele está deliberando, criando uma modalização de lei para o caso concreto. Como eu disse na última aula, matar alguém é uma regra abstrata. Eu não estou definindo quem matou ou qual foi o objeto do homicídio. Estou dizendo que matar alguém vai determinar uma penalidade. Agora, eu vou ter que pesar esta regra para dizer houve mais elementos agravantes, porque, por exemplo, o crime foi cometido à noite, na hora do descanso, do que elementos atenuantes. Por exemplo, eu matei fulano porque ele me desferiu um tiro. E eu, para me defender, desferi-lhe outro tiro. Então, vocês vejam, nós temos que pesar isso. Este é o trabalho dos juízes dos tribunais superiores. E ali eles vão colecionando regras jurídicas novas que vão servir de elemento para julgamento de questões similares. Certo? Assim sendo, nós vamos criando com a jurisprudência praticamente uma nova regra jurídica aplicável estruturalmente para um caso concreto e não um caso abstrato. E a doutrina? A doutrina, por sua vez, é aquela especificação de dados teóricos apresentados pelos grandes juristas na matéria. Assim, os grandes autores em direito internacional vão escrever livros, vão escrever textos, vão escrever em revistas, em jornais, e a coleção destes elementos todos pode definir um auxílio precioso ao juiz, um auxílio que vai lhe facilitar a localização de outras fontes mais importantes.
Assim, a jurisprudência e a doutrina não podem servir de base exclusiva numa decisão internacional. Elas são elementos supletivos para estabelecer o quê, pessoal? Estabelecer um complemento de uma norma que está omissa, que não diz tudo o que deveria dizer. E nisso os juízes vão utilizar-se da jurisprudência e da doutrina como elemento meramente acessório. Repito, não pode ser base fundamental para uma só decisão. Ok? Bom, analisados este espectro, nós vamos ver que, ao final do artigo 38, nós temos uma disposição que diz a respeito de uma regra que vocês anotaram na última aula, chamada ex aequo et bono. Inclusive, um dos colegas de vocês me auxiliou colocando aqui no nosso vídeo. Ex aequo et bono, vamos mudar a expressão, porque essa que diz o artigo, significa equidade. Ou, em outras palavras, igualdade. Ou seja, aquela expectativa que eu vou conferir a um juiz internacional para que ele julgue um determinado conflito entre Estados, certo? Dentro de um parâmetro de justiça plena, e não meramente um direito. Todos sabemos que o direito pode ser falho, todos sabemos que o direito não é perfeito, e não esqueçam que ele é obra do homem, e o homem não é perfeito. Assim sendo, o que nós temos que analisar na equidade é que, se eu confiro a um juiz o poder de ele deliberar além da lei, através da sua própria convicção de justiça, ele poderá afastar o direito e aplicar a concepção justa. Eu, na última aula, falei de um exemplo rápido, dizendo que, embora exista a lei que garante a propriedade privada, hoje, alguns juízes autorizam, por equidade, o princípio da justiça de que há que se conceder aos sem terra o direito à propriedade, mormente quando esta propriedade não é utilizada para fins produtivos. Aqui, então, nós estamos diante de uma possibilidade que só as partes em conflitos podem deferir ao juiz. O juiz internacional, pessoal, vamos falar várias vezes a respeito disso, o juiz internacional não é que provoca um litígio, porque o Estado brasileiro chama o juiz para mandar a Argentina cumprir as suas obrigações. Não é isso. O juiz não provoca a outra parte. O juiz só provoca a sua decisão quando todas as partes envolvidas no litígio deliberem por conceder ao juiz a possibilidade de julgar por equidade. Vejam bem, o juiz não tem essa faculdade propriamente dita, só as partes a têm. E as partes que vão convocar um juiz para dar uma solução, elas vão convocar este juiz a partir da ideia de que elas concordam que o juiz julgue por mera concepção de justiça. Ok? Perguntas? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta que ficou pendente? Bom, até aqui nós temos o que nós analisamos na última aula. Hoje nós vamos falar dos tratados internacionais. Vocês viram que é a mais importante das fontes do direito internacional. Por quê? Porque ela é a fonte escrita por excelência. É a única fonte que está por escrito. Repito, no direito internacional nós não temos lei, como nós conhecemos pelos códigos, Código Civil, Código Comercial, Código Penal. No direito internacional nós não temos uma codificação de leis. Aliás, a regra internacional nem se chama lei. O que se assemelha à lei no direito internacional são os tratados ou convenções internacionais. E os tratados ou convenções internacionais,
exatamente porque são escritos obrigatoriamente, eles levam ao juiz a melhor fórmula de deliberar uma questão, porque ali estarão inseridos todos os direitos e todas as obrigações. Ora, se é a mais importante das fontes internacionais, nós vamos ver que esta regra do tratado internacional é uma regra que invariavelmente sucede o costume internacional. Ora, o costume, como nós já dissemos, ele é tão arraigado, ele é uma prática tão constante e vista com olhos de direito, com olhos de que seja algo bom, ao ponto de se transformar, então, em algo obrigatório. Veja, primeiro eu experimento, eu vejo que está correto, e depois eu obrigo. E vejam, tudo isso se passa de cidadão para cidadão, de comunidade para comunidade, de Estado para Estado, estabelecendo um panorama de que este costume dito internacional deverá reger todas as relações internacionais em relação aos seus tópicos de importância e de justificativa para a solução dos conflitos internacionais. Assim sendo, invariavelmente, estes costumes passam a se constituir após em tratados, em convenções internacionais. Por quê? Porque eles são tão excepcionais em termos de conteúdo, ao ponto de que, para que não se esqueça, para que não esqueçamos da ideia de que aquele antigo costume é bom, nós o transcrevemos em regras objetivas, através de tratados que nascem por derivação do costume internacional. Certo? Muito bem. Para que se trate a respeito dos tratados internacionais, eu gostaria que, se vocês quiserem anotar, mas está lá nos nossos slides também, que nós temos duas grandes convenções internacionais. Uma primeira convenção internacional, que é a chamada Convenção de Viena de 1969. Convenção de Viena de 1969. E quando eu digo o local em que foi realizada essa convenção, Viena, e falo o ano em que se realizou, o objetivo é que nós consigamos focalizar que convenção é esta. E nós vamos chamar esta convenção do Tratado dos Tratados. São as regras jurídicas criadas para regulamentar a forma de estabelecer-se tratados. E aqui, na Convenção de 69, tratados exclusivamente entre Estados. Certo? Este Tratado dos Tratados de Viena, de 69, estabelece as regras de formação de um tratado, da sua validade e da sua eficácia, a partir, certo, do seu contexto de direitos e obrigações, mas sempre em relações a Estados. E por que eu estou insistindo de que esta convenção trata de Estados? Porque, na verdade, existe uma segunda convenção, também de Viena, de 1986. E esta regulamenta também os tratados. Mas, desta feita, os tratados formalizados ou celebrados entre organizações internacionais, entre si, organização, ou organizações internacionais e Estados. Então, vejam, exponencialmente, ambas as convenções tratam dos mesmos assuntos, ou seja, trata da forma de elaborar-se tratados. Só que a primeira trata de tratados entre Estados e a outra de tratados entre organizações internacionais entre si e organizações internacionais e Estados. Estes dois elementos básicos são substanciais para que
na sua leitura, se entenda a sistemática de como funciona um tratado. É como se você fosse jogar damas. Vamos dizer melhor, como se vocês fossem jogar xadrez. Quando você joga xadrez, evidentemente, todos sabem, só podem jogar quem tem a regra do jogo. Ou seja, eu sei como funciona o tabuleiro de xadrez, eu sei o movimento dos peões, da rainha, do rei, da torre, etc. e tal. E por isso eu sei jogar. Por quê? Porque eu já aprendi todo o regulamento daquele jogo. E essas duas convenções são nada mais, nada menos do que o regulamento mais importante na esfera do direito internacional, porque só podem comungar destes tratados os estados que respeitam o direito internacional. E, então, estes estados, na verdade, passam a ser partes daquele tratado, ou daqueles tratados. Eles são partes estruturais porque eles vão ser elementos que se obrigam a cumprir aquelas deliberações. E eu já posso antecipar uma regra destes dois tratados que para vocês é importante. O núcleo, a parte mais estrutural e essencial do Tratado dos Tratados, seja de 86, seja de 69, é que a norma internacional tem prevalência hierárquica às regras internas dos Estados. Aqui eu estou sistematizando um dos maiores princípios de direito internacional. O tratado internacional, a regra internacional e o próprio costume internacional, que nós vamos chamar de normas internacionais, tem superioridade em relação às leis internas. Digo mais, se uma lei interna foi imposta, foi violadora de um tratado que firmou, que assinou como parte, certo? O que nós temos? Nós temos um conflito. Este Estado está descumprindo o direito internacional. Agora, esta questão vai ser melhor lapidada adiante, pessoal, porque, de fato, de direito, isto sofre sérias restrições e sérias exceções. Ok? Muito bem. E, afinal de contas, o que é um tratado internacional, pessoal? Numa palavra bem singela, é um acordo. Concordam? É um acordo. É um acordo entre Estados ou entre organizações internacionais ou organizações internacionais e Estados. Entenderam? Estado, que negocia, ou uma organização internacional e outra organização internacional, ou uma organização internacional e um Estado. Então, nós temos três facetas das fórmulas pelas quais nós estabelecemos, então, a eficácia de um tratado internacional. Muito bem. É um acordo, nós já falamos, e eu vou repetir, um acordo por escrito. Todo tratado e convenção internacional é um acordo por escrito. Não há tratado verbal nem oral. E ele é sempre elaborado, né, pessoal, no mínimo por dois sujeitos de direito internacional, porque não há tratado unilateral. O tratado feito entre dois sujeitos, nós vamos chamar de tratado bilateral. O tratado entre mais de dois sujeitos, 3, 4, 10, 20, é o tratado multilateral. Certo? Então, essa nomenclatura já entrando na classificação. Certo? O que regula um tratado internacional? Como ele é regulado? Como ele é disciplinado? Obviamente que todo tratado internacional é regulamentado pelas normas do direito internacional. E o direito internacional, aqui dito, público. Ele que estrutura e ele que regulamenta o contexto integral de um tratado.
Este tratado vocês vão encontrar eventualmente na literatura, nos livros que foram indicados, vão verificar que estes tratados internacionais, eles, na verdade, podem ter diversas denominações. Eu posso chamar o tratado de acordo, eu posso chamar simplesmente de tratado, eu posso chamar de convenção, eu posso chamar de pacto, eu posso chamar de encontro, simpósio e outros termos que, na verdade, para nós interessa, são sinônimos, por hora. Então, nós não vamos utilizar cada um destes termos com um significado diverso. Todos têm o mesmo objetivo. Um acordo por escrito, certo? Que estabelece uma regra de conduta entre Estados ou organizações internacionais e que pode ser composto de um elemento escrito apenas ou de outros que são conexos. O que ocorre invariavelmente é que um tratado vai sendo atualizado com o tempo através de um anexo chamado anexo 1, anexo 2, anexo 3, ou protocolo 1, protocolo 2, protocolo 3. Exemplo, o tratado criador do Mercosul, já falaram na última aula, é o Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção, que é o texto básico, originário, na verdade, ele se desdobrou em vários protocolos complementares. Porque nós temos que atualizar o tratado, nós temos que mudar a sua feição de acordo com o caminhar do tempo. Nós temos o protocolo de Brasília, temos o protocolo de Ouro Preto, nós temos o protocolo de Buenos Aires, nós temos o protocolo do Paraguai, desculpem, Paraguai não, de Assunção, nós temos o protocolo de Montevidéu, nós temos o protocolo de Punta del Este, nós temos assim por diante, pessoal. Estes protocolos são elementos que complementam aquele instrumento básico. Não adianta eu ler o termo inicial do instrumento, o chamado Tratado de Assunção, sem que eu me atualize em relação às suas formalizações complementares, que são os elementos conexos. Porque cada um vai trazer uma grande inovação sobre aquela base originária. Como é que um tratado se torna válido, pessoal? O que faz com que um tratado seja válido? Eu já expliquei a vocês que todo tratado não é elaborado por um órgão legislativo. Eu já falei a vocês que todo tratado não é compulsório, obrigatório. O que obriga a cumprir o tratado? Se não é nem impositivo e nem compulsório. O que obriga o Estado a cumprir? A vontade, pessoal. A vontade do sujeito em cumprir aquela disposição. Assim sendo, se nós criamos um grande tratado internacional chamado o Tratado de Maastricht, que criou a chamada União Europeia, e vejam aqui entre parênteses também, uma união de estados sob a batuta do direito internacional, que é regra superior às regras dos estados, e que unificou 27 estados europeus. Mais do que isto, 25 línguas diferentes. É óbvio que este grande tratado internacional, se for descumprido por qualquer um destes 27 estados, ele pode determinar a sua própria falência, inaplicabilidade. Então, a obrigação do Pacta Sunt Servanda é consistente na Convenção. O Tratado de Maastricht, que depois é complementado pelo Tratado de Amsterdã, são tratados que criaram toda a estrutura obrigatória da União Europeia, que eu pretendo ministrar a vocês, embora de uma maneira bastante sumária. Mas vejam, um tratado que trata, pessoal, da união política e econômica de todos os 27 estados. E que deu certo. Isso é importante. Porque nós aqui, no nosso pequeno tratado de integração regional,
entre o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e mais a Venezuela, nunca conseguimos unificar nossas vontades. Nunca conseguimos unificar aquilo que nós mesmos acordamos. Nunca conseguimos uma zona de livre comércio. Nunca conseguimos adotar uma união aduaneira. Nunca criamos um mercado comum. E assim, evidentemente, que não há acordo que prevaleça quando os próprios membros que o fizeram não o cumprem. Por isso que a figura centralizadora da obrigatoriedade de um tratado repousa na vontade dos Estados que o compõem. Agora, se eu não quero mais cumprir, eu não posso simplesmente descumpri-lo. Eu tenho que comunicar aos meus pares, vamos imaginar, os 27 estados da União Europeia, que eu não quero mais participar deste tratado, como fez a Inglaterra, desculpem, o Reino Unido, em relação ao que nós chamamos de Brexit. O que é o Brexit? É exatamente a saída de um dos Estados-membros da comunidade. Porque no momento que sai da comunidade, ele está exonerado, está isento de cumprir aquelas regras. E foi o que o Reino Unido quis. Infelizmente. E vamos explicar por quê. Porque, na verdade, isto é uma sistemática, digamos, separatista, que rompe um grande projeto de integração mundial entre os Estados europeus e que fez com que a Europa subisse de patamar econômico e de importância política e até militar de uma maneira excepcional. Mas vejam, eu posso sair fora, sim, eu não sou obrigado a cumprir se eu não quiser, eu só não posso descumprir. Aí eu vou juntar todos os meus 27 Estados-membros e vou dizer, olha, pessoal, eu não tenho mais condições de participar, eu quero sair. Se todos anuírem essa saída, sem nenhum problema. Vejam que com a criação do Brexit, nós temos inúmeros, imensos problemas para o Reino Unido se reestruturar como Estado unitário e não mais como Estado integrado. À medida do possível, vamos falar sobre isso também. Muito bem, pessoal. Só um minutinho. Como é que um tratado vale? Eu falei em obrigatoriedade, né? A vontade das partes. Como é que um tratado se torna válido? Em primeiro lugar, porque as partes que compõem e que elaboraram este tratado são capazes. Ou seja, quando é que um Estado, vamos pegar o caso do Estado, um Estado é capaz? Um Estado só será capaz quando ele for um Estado soberano, independente, plenamente independente, não depende de nenhum outro Estado. Então, todo Estado que faz um acordo internacional com outros Estados, ele, na verdade, pessoal, está elaborando uma regra de conduta, uma regra de atuação, certo? Na qual ele se diz igual aos seus semelhantes, e sendo igualmente soberano e dotado de plena capacidade. Por isso a vontade dele prevalece. Mais do que isso, as organizações internacionais também têm que existir. Por exemplo, organizações internacionais são associações entre Estados para regular um determinado setor da vida internacional. A organização pode tratar, por exemplo, de saúde internacional, Organização Mundial da Saúde. Uma organização pode tratar do comércio internacional, Organização Internacional do Comércio. Uma organização pode tratar de reestruturação das economias internas de Estados quebrados, Fundo Monetário Internacional. Uma organização pode estabelecer uma regra de produtividade para todos os estados que a compõem, Banco Mundial, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Então, estes são organismos já aceitos pela comunidade internacional e, como tantos, são organismos devidamente capacitados para estarem nessas negociações internacionais
quando da elaboração de um tratado. Segundo elemento básico, a habilitação dos agentes que representam este Estado. E quando nós falamos em agentes que representam cada Estado, eu estou querendo colocá-los aqui, por exemplo, nós estamos aqui em torno de 20 alunos. Vamos imaginar que nós nos reunimos, os 20, para fazer um tratado internacional. Um tratado multilateral, concorda? Porque é mais de 2 Estados. Vamos elaborar um tratado multilateral, objetivando resolver o conflito do aproveitamento da energia nuclear para fins pacíficos. Ora, o que nós nos reunimos e para que nós nos reunimos? Nós nos reunimos para resolver um problema mundial, ou seja, não utilização da energia nuclear para fins bélicos, para guerra, para destruição. Nós queremos usar a energia nuclear para a produção de eletricidade, por exemplo. Fim pacífico. E nós nos reunimos com esse objetivo. Nós vamos cooperar todos entre nós para chegarmos a esse objetivo final, que nós conseguirmos estabelecer o uso da energia nuclear entre nós, vamos imaginar que todos nós fôssemos detentores da energia nuclear, de um modo que vai ser o mais viável e admissível possível, ambientalmente regulamentado. E isto faz com que aquele senso que nos envolveu esteja sendo reunido entre 20, cada um representando um Estado. Certo? E cada um de vocês, 20, que representam um Estado, tem que estar munidos de poderes para representar o seu Estado, como se fosse uma procuração. Ou seja, quem outorga no Brasil estes poderes para que alguém represente o Brasil numa conferência internacional que vai resolver a questão de um tratado? Quem, na Constituição Federal Brasileira, resolve isso é o presidente da República. O presidente da República que tem poderes privativos para resolver a questão vinculada a tratados internacionais, certo? Então, ele vai conceder uma espécie de carta ao Ricardo aqui, para que ele vá numa grande conferência internacional que vai se realizar em Genebra, né, para tratar de assunto relativo ao uso pacífico da energia nuclear. Ou seja, eu fui investido de poderes pelo chefe de Estado para representar o Brasil neste momento. Assim como eu, vocês também receberam plenos poderes para tanto. Por isso, nós vamos ser chamados de plenipotenciários, ou seja, aqueles que estão dotados de plenos poderes. Concordam? Plenos poderes. Significando isto, que estes plenos poderes vão ser como uma espécie de passaporte para o ingresso neste debate, nesta convenção. E nesta convenção que se reúne, da qual vai sair um tratado, vão todos ter o direito de debater acerca do assunto. Alguns com mais vínculo de autoridade, porque já possuem energia nuclear, outros com menor vínculo, porque não possuem ainda, eventualmente, energia nuclear, mas todos eles posicionados no mesmo sentido, fim pacífico. Então, todos vão debater entre si até que se vota, ao final, qual a melhor proposição para este tratado. Como é que nós vamos elaborar este tratado partindo do que nós negociamos? Isso é uma grande negociação. Nós temos que chegar a um denominador comum. A partir do ano de 2020, todos os estados aqui reunidos passarão a utilizar a energia nuclear apenas para fins pacíficos. Ou seja, nós estamos vedando utilização para outros efeitos. E assim por diante. Então, isso é a habilitação dos plenipotenciários, ou também chamados de signatários.
Signatário é o que assina o tratado ao final. O terceiro elemento de validade de um tratado é que esse tratado tenha como objetivo algo lícito, que não seja proibido pela lei, que não seja proibido pelo costume, que não seja proibido pelas normas de direito internacional. Certo? Vamos ver a pergunta do Guilherme. Quando um país quer sair de uma união de países, como a União Europeia, por exemplo, continua a pergunta, pode ser oralmente. Vai lá, quem é que está falando? Guilherme, né? É o Guilherme? É, professor. Isso. Tá, Guilherme, termina a frase, por favor. Quando um país quer sair de uma conferência... Sim, como a União Europeia... Como a União Europeia, por exemplo, algum outro país que faz parte desse mesmo bloco pode impedir esse país que quer sair de realizar a sua saída oficial? Se ele pode fazer isso? Se ele pode pedir que o país queira sair peça oficialmente isso? Pode. Isso. Obviamente que pode. Não só pode, como deve. E o Estado que quiser denunciar, a palavra é denúncia, tá? Quiser denunciar um acordo, um tratado que elaborou, ele tem que comunicar todos os estados que são membros da convenção. Porque os estados podem negar que ele saia. E isto vai ter que ser debatido até em termos de compensação, certo? Por quê? Porque se sair pode causar prejuízo aos outros que permanecem na convenção. Vejam quantos anos a Inglaterra demorou para conseguir a sua definitiva saída da União Europeia, né? Isto é, evidentemente, um fato concreto. Então, o objeto dessa convenção, por exemplo, nós não podemos elaborar uma convenção cujo objetivo seja fazer guerra, declarar guerra. Por quê? Porque a guerra está proscrita desde 1945, ao menos em relação aos Estados-membros da ONU. Então, vejam, um tratado que vai vincular um objeto ilícito, evidentemente, não poderá ser realizado, certo? É como querer vender ar para o consumidor, certo? Então, vejam, o objeto tem que ser lícito e tem que ser possível, certo? Eu não posso pretender uma finalização deste tratado de modo que não tenha nenhum efeito, ou perca o seu próprio efeito. Então, objeto lícito e objeto possível. Por final, todos os estados devem consentir naquele momento, nos termos do tratado. O consentimento é o elemento estrutural mais importante. Por isso que o tratado é obrigatório para os seus membros. E por isso que o Estado só pode sair dele se consultar os seus demais membros. A obrigatoriedade tem que ser geral de todos os Estados-membros, certo? E a evidência de que alguém violou este consentimento pode determinar, inclusive, a sua saída do grupo por ato de infração e, evidentemente, a sua responsabilização por ter consentido de modo viciado, por ter consentido de modo não jurídico, ok? Bom, ainda em termos de classificação teórica, nós podemos chamar, então, os tratados internacionais de bilaterais e multilaterais. Eu acho que, quanto a isso, ninguém tem mais nenhuma dúvida, né, pessoal? Bilaterais entre dois estados, Brasil e Argentina, um tratado de comércio, ou Brasil e Argentina, um tratado de manutenção de relações diplomáticas. Ou um tratado pode ser multilateral, com mais de 3 membros. Geralmente, os tratados multilaterais são tratados mais extensos em objetivos, como, por exemplo, um tratado de paz, né? Ou seja, todos os que estão envolvidos numa guerra têm que acordar a paz, senão não há paz. Então, vejam,
O consentimento geral é a qualidade de se estabelecer, então, exatamente que esta classificação de estados de modo multilateral se torna eficaz. Ok? Em segundo lugar, quem pode ser parte de um tratado internacional? Já sabemos, né, pessoal? Alguém se arrisca? Quem pode ser Sujeito de parte de um... direito internacional. Quem fala? Fala mais alto. Sujeito de direito internacional. Sujeitos de direito internacional, que são os estados e organizações internacionais. Muito bem. Por enquanto, pessoal, só estes dois sujeitos de direito internacional podem ser partes de um tratado. Nós ainda não abrimos o leque para outras pessoas internacionais. Nós falamos que o indivíduo pode ser pessoa internacional, né? Só que o indivíduo, em termos de obtenção de garantia para elaborar um tratado, está a necessidade de que haja uma generalidade de indivíduos adotados por todos os países do mundo que vão ter estes direitos guarnecidos. Então, só estados e só organizações internacionais. Obrigada, colega. Adiante, pessoal. Os tratados podem ser abertos ou podem ser fechados. Quando é que um tratado é aberto? Quando ele está aberto à adesão de outros estados. Eu estabeleço um tratado, por exemplo, aqui entre nós 20, na verdade estou vendo que são 27, né? Um tratado entre os 27, certo? E eu estou vendo que este tratado poderia ser estendido para ter mais eficácia, para que outros estados que não os 27 estejam presentes. Então, eu vou estabelecer nesse tratado que ele está aberto a adesões de terceiros estados que não são partes. Tem que estar expresso no tratado. Ou os tratados são fechados. Por exemplo, um tratado que regulamenta as relações econômicas no Cone Sul só vai envolver os países membros do Cone Sul, certo? A não ser que eu altere posteriormente o nome jurídico desse tratado. O Tratado da União Europeia, que incorporou a integração unificadora da Europa, na verdade, não tem membros da África, não tem membros dos Estados Unidos. Ele é um tratado regional e, como tanto, é um tratado que regulamenta apenas aqueles elementos fechados e definidos como membros da Europa como um todo. Os tratados podem ser gerais, como, por exemplo, o Tratado da ONU, que trata de todos os assuntos de interesse mundial, paz e segurança, ou podem ser especiais, por exemplo, um tratado de comércio, um tratado de relações diplomáticas, um tratado de relações comerciais, um tratado de paz, que é, na verdade, um tratado geral, mas podem, então, ser especiais quando ele estabelece uma regra específica. Vamos regulamentar o meio ambiente na Amazônia Legal, envolvendo todos os estados que participam da Amazônia. Então, nós estamos vendo um acordo ambiental fechado entre os estados-membros, especial porque ele é ambiental, exclusivamente ambiental. Professor, eu tenho uma dúvida, eu estou acompanhando a aula através dos slides e ali, em relação à classificação, a gente tem tratado aberto, fechado e semi-fechado. Do que se trata? O semi-fechado eu excluí aqui agora, mas existe o semi-fechado também. É que ele admite, por exemplo, os Estados-membros da Amazônia Legal poderão, tem que estar expresso no tratado, tá? Poderão obter a adesão de estados estabelecidos no território caribenho. Ou seja, eu estabeleci um tratado que era fechado, abrindo ou determinando que ele é semi-fechado, porque esses países caribenhos podem vir a participar se quiserem. Mas eu excluí quaisquer outros depois. Entendi. Tu meio que limita a possibilidade limitando a capacidade de ser geral. Né? Certo. Obrigado. Por isso que eles são fechados. Depois eu posso falar ainda os efeitos.
Tem tratados que têm efeito de lei. Eles vigoram como se fosse uma lei impositiva e obrigatória. E tem tratados que têm efeito de contrato. É como se fosse um contrato entre pessoas. Por exemplo, um tratado-contrato. O tratado que estabelecido entre os Estados Unidos da América e o território de Cuba, vocês ficam, opa, Cuba tem tratado com os Estados Unidos? Tem. Este tratado entre Cuba e Estados Unidos estabeleceu um arrendamento de territórios no território cubano para os Estados Unidos estabelecer ali uma base militar norte-americana. Isto é a chamada base militar de Guantánamo, já ouviram falar? Essa base militar está dentro de Cuba, com quem durante muito tempo os Estados Unidos nem teve relações diplomáticas, né? Mas, como se trata de um contrato, ou seja, eu vou usufruir da posse daquela área e vou pagar um preço pelo uso, um preço que vale ao território cubano. Então, vejam, esse é um tratado-contrato. Um tratado-lei é o que impõe, exige, tem que ser cumprido. Compulsoriamente. Por exemplo, um tratado que estabelece a regra de que todos os países do mundo devam ser devidamente incorporados no esforço internacional para combate ao Covid-19. Isso é um tratado-lei. Eu não posso dizer que eu não vou querer. Ou seja, se eu não quiser, este Estado nem vai participar do tratado. Condição sine qua non é que cumpra aquele tratado como se lei fosse. E ainda, na classificação, nós poderíamos falar de tratados solenes e tratados simplificados. E aí eu gostaria de ressaltar a vocês que o tratado... Só uma perguntinha, por favor, que horas termina essa aula? É às 15:50, acho. 15 para as 9? É. Eu acho que é isso, né? Eu também estava na dúvida, que eu acho que eu vou ter que parar aqui, infelizmente. Estava me empolgando já nisso aqui. Mas vamos lá. Mas o tratado simplificado, o solene, é o tratado regular, mormente entre multilaterais. Ou seja, para mim poder assinar um tratado, eu como brasileiro, eu vou ter que, em primeiro lugar, assinar esse tratado lá na origem, lá onde foi feita a negociação. E depois eu pego esse tratado e venho para o Brasil e entrego para o presidente da República. O presidente da República recebe-o, através da Casa Civil da Presidência, que vai encaminhar o tratado ao Congresso Nacional. Porque aqui é uma espécie de projeto de lei, só que aqui é um projeto de tratado. Embora você tenha acordado lá na instância internacional, na instância interna, esse tratado também tem que ser aprovado. E ele é aprovado com que objetivo? Para que tenha validade interna no Brasil. Ou seja, o Congresso Nacional, por suas duas casas, o Senado e a Câmara, vão criar uma lei, por votação de seus membros, que vai determinar a figura jurídica legal do tratado na órbita do direito brasileiro, o que nós vamos chamar de decreto legislativo. Ou seja, o Congresso estabeleceu uma lei interna, que depois vai à sanção do presidente da República, que, através de um decreto do Executivo, vai promulgar o tratado. Vejam que, neste momento, o tratado tem vigor dentro do território brasileiro. E o presidente da República, em elemento de continuidade, vai fazer o quê, pessoal? Ele vai remeter este tratado lá para onde houve o acordo internacional, dizendo: o Brasil é membro e parte desse tratado. Nós estabelecemos uma regra interna obrigatória sobre o tratado e, a partir de agora, nós nos colocamos a total disponibilidade para o que for necessário. Fala, Carlos Eduardo. Tem pergunta? Vamos ver aqui. Vamos ver a pergunta do Guilherme, então. Professor, quando um país quer sair de uma união de países, como a União Europeia, acho que isso foi o que nós respondemos já, né? Podemos impedir, sim. Se houver motivos justificativos, sim. Certo?
para impedir, inclusive, a saída de um país. Bom, e quais são os tratados simplificados? Vejam que depois de toda essa solenidade que o tratado passa, o tratado simplificado é um acordo que vai direto ao presidente da República, sem passar por todas essas fases, e o presidente o incorpora automaticamente no sistema interno. Este tratado dito simplificado não existe no Brasil, existe nos Estados Unidos. Ou existe aonde? Nos estados que estabelecem a primazia do direito internacional sobre o direito interno. E por que eu terminei dizendo exatamente isto? Porque eu quero dizer a vocês, e aí vocês analisem por quê, o Brasil não estabelece a primazia do tratado internacional sobre a órbita do direito interno brasileiro. O direito interno brasileiro é superior ao tratado internacional. E vejam que o Brasil ratificou a Convenção de Viena de 1969. Vamos falar muito disso, pessoal. Certo? Bom, eu acho que nós estamos em cima do tempo, né, pessoal? Infelizmente, gostaria de falar mais, mas eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Eu acho que foi uma aula provavelmente proveitosa, e eu gostaria, então, que na nossa próxima aula a gente continuasse este assunto, quando vamos ainda debater acerca dos seguintes assuntos: fundamentos do tratado internacional, a forma que se estabelece um tratado internacional, quais são as fases de um tratado internacional até a sua obrigatoriedade, certo? A questão de publicação e registro dos tratados e, o final, as reservas dos tratados. Bom, pessoal, este complemento nós, então, iniciamos na próxima aula. Espero que a gente consiga terminar, porque eu quero, depois dessa parte, já estabelecer um trabalho que vai valer nota para vocês. Não é prova, mas é nota complementar, que vale 1 ponto, certo? E que eu vou exigir de vocês como fórmula de aplicação e envolvimento com o professor e com a matéria que está sendo discutida. Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Professor? Pois não, quem fala? Eu, Sofia. Eu fiquei com uma tudo bem, dúvida. Sofia? Sofia Fischer, né? Tudo certo. Isso mesmo. Fala, Sofia. No caso dos tratados negociados por trocas de notas, em procedimento breve, não poderia haver uma espécie de tratado simplificado aqui no Brasil? Na verdade, assim, é que nós denominamos este tratado, que é bilateral, né? Que vai valer a partir da troca de notas entre os dois chefes de Estado, né? Nós denominamos tratado bilateral. É que o tratado que eu me refiro como simplificado e que é adotado nos Estados Unidos, que pode envolver mais de 2 estados, entendeu? É um tratado comum, mas que a matéria ou objeto, por exemplo, comércio internacional, será adotada pelos Estados Unidos imediatamente, sem ouvir o Congresso Nacional. Tá? Ah, certo. E nesse procedimento da troca de notas, então, se autoriza que o ministro faça diretamente a negociação do tratado? Na troca de notas, como tratado bilateral, eles discutem. Eu concordo com você, você concorda comigo, trocamos notas e estamos agora em vigência do tratado, sem nenhuma outra formalidade. Tá bom? Ai, perfeito, então. Obrigado, Sofia. Obrigado a todos vocês. Uma boa semana e a semana que vem voltamos com este assunto. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Tudo de bom.